Imagina só prever a queda de uma cidade inteira, mas não com palavras e sim com um simples vaso de barro. Hoje a gente vai mergulhar em uma das profecias mais visuais, mais dramáticas da antiguidade, uma história onde a quebra de um objeto simples acabou selando o destino de todo um povo. Parece estranho, não é mesmo? Mas essa é a grande questão da nossa análise de hoje. Como é que um objeto tão comum, tão frágil, se transformou no símbolo de um julgamento tão definitivo? Vamos descobrir juntos. Bom, tudo começa com o profeta Jeremias. Ele recebe uma série de instruções bem específicas e, para ser sincero, bem incomuns. Não era só para ele falar alguma coisa, não. Era para ele fazer uma verdadeira performance, um ato que precisava ser visto e lembrado. Olha só, a ordem que ele recebeu parecia uma coreografia, de tão precisa. Primeiro passo, comprar uma botija de barro. Segundo passo, juntar uma plateia selecionada, só os líderes. Terceiro passo, levar todo mundo para um lugar bem específico. E aí sim, o último passo, proclamar a mensagem. Cada detalhe, gente, foi pensado para causar o maior impacto possível. E o lugar escolhido não podia ser mais simbólico. O Vale do Filho de Renon já tinha uma fama terrível, sabe? Era um lugar conhecido por rituais pagãos, por atos que eram considerados uma verdadeira abominação. Só de escolher esse cenário, o tom sombrio do que estava por vir já estava mais do que claro. Certo. Agora vamos entender o porquê de tudo isso. Por que uma mensagem tão dura, tão severa era necessária? A profecia então começa a detalhar uma lista de acusações bem graves contra o povo e seus líderes. As acusações são bem diretas. O texto fala de abandono espiritual, da adoração de outros deuses, de uma corrupção que chegou a um ponto tão extremo que manchou aquele vale com o sangue de inocentes. Mas tinha um ponto que era considerado mais grave de todos. E aqui a gente chega na acusação mais chocante: o sacrifício de crianças para o deus Baal. A profecia faz questão de enfatizar o quão abominável era essa prática. A fonte divina chega a dizer: nem me veio ao pensamento, o que só mostra a repulsa absoluta por esses atos. Bom, com acusações desse peso, a punição anunciada tinha que ser igualmente terrível. A profecia descreve uma transformação completa, não só do destino da cidade, mas principalmente daquele vale. Dentro desse vale, existia um lugar específico chamado Tofete. Era ali que ficavam os altares para Baal e onde aconteciam os rituais de fogo. Esse nome, Tofete, se tornou quase um sinônimo do pecado da cidade. Mas ele estava prestes a ganhar um significado totalmente novo e assustador. A profecia então decreta uma mudança de nome. Aquele lugar de rituais profanos, Tofete, passaria a se chamar o Vale da Matança, um nome que não ia mais refletir os pecados do povo, e sim o seu destino. A destruição prevista era total. Derrota na guerra, os corpos profanados, largados para servir de comida para animais, e a cidade, antes próspera, transformada em ruínas assustadoras. A profecia chega a mencionar um cerco tão desesperador que as pessoas acabariam recorrendo ao canibalismo. É uma imagem de desespero absoluto. E é nesse ponto que a gente volta para o nosso pote de barro. Depois de detalhar toda a destruição que estava vindo, a ordem dada a Jeremias finalmente chega ao seu clímax. O ato simbólico queria selar a mensagem de uma vez por todas. O comando é simples, direto. Na frente dos anciões e dos sacerdotes, as testemunhas escolhidas a dedo, Jeremias deveria quebrar o vaso que ele comprou. Imagina a cena. Um momento de silêncio e, de repente, um ato rápido e violento. Mas o que isso significava? E o simbolismo é de uma clareza brutal. Assim como o vaso, o povo e a cidade seriam quebrados. E a parte mais importante é que um vaso de olheiro, depois de estilhaçado, não tem como consertar. A destruição seria final, irreversível. Fim de jogo. A performance profética para os líderes tinha terminado, mas a mensagem não podia ficar só com eles num grupo pequeno. A última etapa era levar esse veredito para todo o povo ouvir. Jeremias então sai do Vale da Matança e vai direto para o coração da vida religiosa da cidade, o pátio do templo. E lá ele proclama a mensagem não mais para poucos, mas para todos. Assim, ninguém poderia dizer que não sabia o que estava por vir.
E a mensagem final basicamente resume tudo. Todo aquele mal anunciado viria sobre eles e sobre suas cidades. E o motivo é dito sem rodeios, porque foram de dura cerviz. É uma expressão antiga para dizer que foram teimosos, orgulhosos, que simplesmente se recusaram a escutar os avisos que receberam várias vezes. Essa história da botija quebrada nos deixa com uma reflexão, né? Não é só sobre uma profecia antiga, mas sobre o poder da comunicação. Em um mundo cheio de palavras, de ruído, talvez o que realmente nos faça parar para prestar atenção não seja mais um aviso falado, mas o som de algo se quebrando, de um jeito que não tem mais volta.